Hoje, para nós, um motivo especial de estarmos aqui, o primeiro programa a partir do estúdio Despertar da Consciência. Graças a todos vocês que auxiliaram de uma forma direta ou indireta para que esse momento fosse possível. Juntos, vamos agradecer a Deus, que é a causa do nosso existir, ao Cristo de Deus como mestre, modelo e guia, a nossos benfeitores amigos que nos amparam, que nos instruem neste instante divino. Hoje, Dia das Mães. Todos nós, de alguma forma, somos mães. Pais ou mães, todos, de alguma forma, somos pais e mães de nossas próprias criações ou de filhos consanguíneos que são gestados por nós ou aqueles que não estão também diretamente vinculados a nós. Então, há 20 anos atrás, no Dia das Mães, inaugurou-se a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Hoje, 20 anos e 3 dias após, coincidentemente, Dia das Mães, outra vez, inaugura o estúdio O Despertar da Consciência. Uma nova fase, uma nova página que vira novos véus que vão desvendar-se. O tema de hoje, o ensino universal dos espíritos. O que é? Para que serve? Como usar? Muitos afirmam que Allan Kardec é o codificador da doutrina dos espíritos. Ele próprio, Allan Kardec, em mais de uma obra, a começar pela Revista Espírita, ele nunca se afirmou o codificador, mas sim o organizador de uma doutrina que, segundo ele, não existe por completa em parte alguma, mas, segundo ele ainda, existe em todas as partes fragmentos desta doutrina que, conforme a questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, trata-se de uma doutrina eterna. Portanto, não começou com ele e muito menos terminará com ele. Na mesma obra, O Livro dos Espíritos, na questão 222, ele escreve do próprio punho, nas suas conclusões naquele instante, que ele não cansava de se esforçar para provar que a doutrina dos espíritos existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, ele vem dizer que não é obra de um homem, existe desde a criação. E se considerarmos, segundo a visão de Pietro Baldi na obra A Grande Síntese, que ele narra não mais o politeísmo, não mais o Deus único, mas o monismo, ou seja, Deus é a criação. Então, existe de toda a eternidade, porque para Allan Kardec o Espiritismo é uma lei da natureza. Se é uma lei, justo pensar que começou antes da própria natureza. Porque para criarmos alguma coisa, antes criamos a lei que vai reger tal coisa, depois cria-se a situação em si que vai ser regida por essa lei, porque essa ideia é do próprio Kardec. Antes de Deus criar as coisas para os homens, preparou os homens para administrar tais coisas. De modo que vamos falar de um espiritismo que é a doutrina dos espíritos. E conforme Leon Denis, a doutrina é para mentes livres, ou seja, livres pensadores, filósofos, cientistas, religiosos de um modo geral. Porque é uma filosofia que nos ensina a pensar, é uma ciência que nos ensina a fazer e é uma moral que nos ensina a comportar. Conforme definiu Allan Kardec após a 3ª edição do Livro dos Espíritos, é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Com a filosofia estudamos, com a ciência comprovamos e com a moral vivenciamos. Basta imaginar que
se pensarmos a respeito da nossa própria realidade, porque o Espiritismo trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos. Eu, como espírito imortal, sou eu que estou aqui na totalidade? Kardec afirma que não. Assim, conforme as obras de Leon Denis, Gabriel Delany, Alexandre Aksakov, Gustave Gelei, Ernesto Bozano e vários outros luminares e estudiosos da época do próprio Kardec. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 540, narra que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Para Joana de Ângeles, o espírito, como individualidade, tem quase a idade da criação. E a alma encarnada, a personalidade atuante, é apenas uma síntese da atual circunstância, conforme consta na obra O Ser Consciente. Para Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de ordinário, o que está encarnado não passa de uma diminuta fração do espírito como totalidade. Para Paulo de Tarso, existe em nós um eu interior e um eu exterior. Eu exterior, que é o que está encarnado, que pode fraquejar, mas o eu interior jamais se prejudicará. De modo que esse eu interior, para André Luiz, é o reino de Deus em nós, que, segundo Emmanuel, a partir do cérebro espiritual, que é a nossa mente, construímos esta consciência profunda, que é o suprassumo do espírito imortal. Para Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, todas as criaturas, ela disse todas, são multidimensionais, ou seja, vivemos em multiversos. De modo que a ciência acadêmica prova a existência de 4 fótons. 4. Só que em 4 dimensões diferentes. Fótons esses que relacionam-se entre si, ou seja, vivem experiências em 4 dimensões simultâneas. O espírito, por ser um multiverso, ele vive incontáveis dimensões, administrando incontáveis situações, porque para Allan Kardec o espírito é como um sol. Ele pode estar em toda parte ao mesmo tempo, como o Sol em nosso sistema solar também o está em todos os orbes que em torno dele circulam. De modo que, segundo Allan Kardec na Revista Espírita, a natureza não disse a sua última palavra. E o Espiritismo, como uma lei da natureza, também não afirma de forma dogmática, isso termina aqui. Para Allan Kardec, reencarnação foi um termo usado para compreender uma situação naquele momento. E após ele próprio testificar que o espírito não reencarnava como um todo. Conforme Joana de Ângeles também esclarece, o que encarna é um ponto dessa autoconsciência pura, que, segundo Ernesto Bozano, em cada encarnação, o espírito, a individualidade, fabrica mais uma alma, que, segundo Miramês, esta alma, obedecendo ao espírito, que é a sua totalidade, executa um projeto para arquivar neste espírito, que é o seu senhor, o resultado da experiência em pauta. De modo que, para nós, o Espiritismo, a cada segundo, conforme consta na questão 18 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga o homem, poderia descobrir os mistérios das coisas que lhe são ocultas? Sim, a resposta foi sim, pelo Espírito da Verdade. À medida que ele se depura, que ele se moraliza, que ele se transforma para melhor. Ele vai mergulhando a tua consciência na essência das coisas da vida, da origem, da natureza e da destinação do ser.
O projeto que nós chamamos o Instituto Despertar da Consciência nasceu em 8 de agosto de 2012. A Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, em 9 de maio de 1999. Hoje estamos inaugurando essa nova fase em 12 de maio de 2019. Então, 20 anos após, encerra-se um ciclo para começarmos um outro e agora, de fato, como livres pensadores, para falar da doutrina dos Espíritos como ela o é. Porque na questão do 628 da obra O Livro dos Espíritos, o próprio Kardec narra: há em tudo germes de grandes verdades. Em tudo. Que não deveríamos desprezar nenhum segmento filosófico, científico ou religioso, porque há em todos eles germes de grandes verdades. A diferença é que o Espiritismo abarca todas essas situações, conforme Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e o próprio Kardec, na obra O Céu e o Inferno. Ele narra num dado momento que, naquele momento em si, que ele começou a narrar, que o Espiritismo congraçará todos os credos em torno de objetivos comuns. Hoje, em parte. No futuro, uma completa fusão. Para mim, uma completa fusão é o que ficou gravado ou grafado mais tarde no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o ensino universal dos Espíritos, esta palavra eu gosto de usar porque veio deles próprios, tem um compromisso com o Cristo. Comentar os seus ensinos após estudá-los para colocar esses ensinos ao alcance de todos. E tem uma característica própria, 2 pontos, grifado no Evangelho segundo o Espiritismo, é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos, porque os Espíritos, como as virtudes dos céus, manifestam em todos os lugares. De modo que, para estudar a doutrina dos Espíritos, é que existimos como Instituto Despertar da Consciência, como Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, como Fraternidade Espírita André Luiz, como Fraternidade Espírita Francisco de Assis e Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles, do lado de Mato Grosso do Sul, André Luiz e Francisco de Assis, do lado de São Paulo. Castilho e Andradina, em São Paulo, e, ao mesmo tempo, Três Lagoas e Paranaíba, em Mato Grosso do Sul. Então, a partir de agora, nós vamos começar a interagir com perguntas e respostas, conforme vossas dúvidas. O meu desejo é compreender a mim mesmo, porque, conforme a questão 560 do Livro dos Espíritos, todos nós, sem exceção, vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Se eu fosse o Espírito na sua totalidade, conforme consta na obra A Gênese, com Allan Kardec, no item 27 do capítulo 2, eu seria o Deus desse universo. Porque lá ele coloca o Espírito como o Deus que criou o corpo e sabe a menor manifestação de uma de suas células, por exemplo. Ou conforme Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, o Espírito, com o E maiúsculo, a individualidade, o eu total, sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Agora, a alma, como um ponto de autoconsciência pura, ela está sendo edificada. Quando ela toma consciência de sua totalidade e, por obediência à sua própria consciência, começa a executar as suas tarefas por amor a esta consciência, porque o reino de Deus em nós
É esta consciência profunda. E se esse reino está dentro de nós, o nosso patrimônio angariado através dos milênios, dos bilênios ou dos trilênios, estou inventando essas frases agora, que pode ser trilhões de anos. Pode, não é, porque se nós temos quase a idade da criação, o nosso sistema solar, o nosso universo tem mais ou menos de 13 a 15 bilhões de anos somente. Eu creio que a criação tem um pouquinho mais do que isso, até porque ela não tem começo, não tem meio e não terá fim. Então, o que o Espiritismo ou o que alguns espíritos afirmam hoje, amanhã, segundo a evolução dos seus próprios pensamentos, conforme aconteceu com o próprio Kardec, com Leon Denis, com todos os demais estudiosos, em especial André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, o que eles entendem por agora foi o que foi possível alcançar agora. Daqui a pouco, eles vão entendendo de outras formas. No futuro, vamos transmitir a evolução do pensamento de Joana de Ângeles, somente a partir de algumas obras, para vocês perceberem como ela pensava e como ela pensa hoje. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela acreditava que dor era bênção e Deus a enviava somente aos seus eleitos. Mas nas obras mais atuais, como Desperte e Seja Feliz, ela narra que existe em nós um médico interno e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis em nós. E na obra Plenitude, ela já narra que quem escolheu o amor como única razão do seu existir não precisa mais da dor para evoluir. Mais uma vez, gratidão profunda às mães ou a todos os seres que têm consciência que são pais e mães, até porque o espírito, na essência, não tem polaridade masculina ou feminina. Ele é uno. A expressão masculina ou feminina está a partir do campo racional, do mental concreto para baixo. Então a mente, o perispírito, o corpo físico, é a partir da mente que define-se a sexualidade. Mas na essência do ser não existe dualidade. É uma só coisa, o amor como única razão do seu existir. Luiz Carlos, tem alguma coisa já dos internautas, a quem agradecemos profundamente por serem a causa do nosso existir. E agradeço aos patrocinadores, como a Alvorada Veículos, em Três Lagoas, a Matsumoto Imóveis, o Hotel Del Príncipes, em Marabá, a Pousada Colonial em São Luís, do nosso irmão José Benedito, aqui à frente da Alvorada Veículos, Vanderlei, Márcio e Bruno, da Matsumoto Imóvel, a Ana Helena, e outros amigos que se juntaram a nós, juntamente com os doadores anônimos. Nós citaremos alguns nomes e depois, através desses, porque são tantos que não dariam para descrever neste momento, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, mas os colaboradores, financeiramente falando, do plano físico, como Dulcineia, o Edson, Luiz, Lúcia, Diana, Dulcineia, já falei, a Raimundinha, a Gleide, o Crispim e vários outros que colaboram, como o Aguinaldo, a Maria José. E eu não vou citar mais nomes, porque são tantos os colaboradores, como a Valmisa, o Gui e tantos outros que nos ajudam a manter esta obra. Colaboram mensalmente, outros doam espontaneamente, mas são eles que fazem acontecer o que você está vendo agora. Todos os equipamentos do estúdio, o próprio estúdio, o primeiro colaborador assíduo desde 2007 foi o José Benedito, que eu falei, o dono do Hotel Del Príncipe, no Marabá, um dos proprietários, e da Pousada Colonial em São Luís do Maranhão. Se você quiser conhecer o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, aproveite, visite a pousada, e quiser logo próximo do aeroporto em Marabá, vai ter um hotel, basta você entrar no site hoteldelprincipe.com.br, você vai perceber que ambiente
acolhedor, que cozinha maravilhosa, um verdadeiro oásis dentro da cidade de Marabá. E aqui em Três Lagoas, a Alvorada Veículos só recebe benefícios da lei divina quem respeita a lei dos homens. Cidadãos que andam acima da lei dos homens e dão garantia dos seus produtos, porque todos têm a sua origem, a sua natureza e a sua destinação como valores fundamentais para a satisfação do cliente e o crescimento da empresa e de todos os envolvidos. E assim como a Matsumoto Imóveis e outros tantos que colaboram nesta trajetória. Bom, Sebastião, nós temos aqui bastante visitantes, né? Vou citar alguns aqui, né? Já temos 2 perguntas, mas nós temos o Jonas, a Tânia Barroso, de Teresina, outro de Aracaju. Nós estamos com os nossos amigos lá de Franca, a Shirley e o Cirlei. Estamos aqui com a Maria de Souza, o William de Aracaju, Sergipe. A Pâmela, nossa amiga, né? Não poderia faltar. Um grupo bem grande, a Neuza, nossa companheira, todos acompanhando, João Francisco de Andradina, também acompanhando a nossa primeira transmissão, que inaugurou a transmissão do YouTube do nosso Despertar da Consciência. E aí nós temos aqui 2 perguntas já. Você falou aí que nós somos um fragmento dessa essência. Então José Carlos Fonte pergunta: somos fragmentos de, entre aspas, eus. Como trabalhar de melhor forma quando entramos em conflito com nós mesmos? Esse é fácil. Fala o nome dele de novo e a cidade. José Carlos Fontes. Não está a cidade aqui. Tudo bem, José Carlos. Como fazer o melhor a benefício de si próprio e desses vários eus menores, compondo eu maiores, e nós mesmos somos frações de eus ainda maiores. Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, que narra: cada organismo é composto de organismos menores e componente de maiores. Cada individualidade é composta de individualidades menores, que essas, por sua vez, ainda de outras menores até o infinito negativo. E somos componentes de unidades maiores e de outras ainda maiores até o infinito positivo também. Ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Quando nós percebemos que o princípio inteligente do universo, o espírito, na origem, como átomo primordial, é apenas a menor de todas as partículas do cosmos. Mas ele forma a matéria-prima do cosmos. Agora, o espírito, a individualidade, é um número incontável dessas partículas primordiais, chamadas de espíritos com E minúsculo. Então, imagine o espírito com E minúsculo sendo uma semente. E imagine o espírito com E maiúsculo sendo uma laranjeira repleta de frutos. É mais ou menos a comparação entre o espírito e individualidade e, ao mesmo tempo, o átomo primordial. Como fazer algo em benefício de si próprio para sanar os conflitos, traumas e perturbações que trazemos às vezes de outras etapas? Porque a encarnação atual, segundo vários autores, principalmente com Ramatiz em várias de suas obras, visa criar uma ambiência à semelhança de um empresário que já teve várias empresas, cada uma com experiências diferenciadas, e normalmente a última empresa sempre visa desenvolver um projeto para o enriquecimento das demais e dele próprio como um empresário. Então, tudo que fizermos com a ciência do que estamos fazendo em nosso consciente, que é o nosso campo de atuação, que comumente chamamos de mente, a mente consciente, se é que estamos conscientes dessa realidade, tudo que fizermos neste consciente vai transformar o subconsciente, que é o setor que governam o nosso comportamento. Todas as potencialidades do perispírito e do corpo físico estão sob a regência do subconsciente. Mas se no consciente não construirmos algo
para transformar o subconsciente, que ao mesmo tempo é uma fração de fragmentos de subpersonalidade de outras etapas originárias do inconsciente, que é o oceano dessas personalidades vivenciadas, mas não aprimoradas, regido pelo superconsciente, que é o reino de Deus em nós. Então, o subconsciente é um universo de possibilidades, de elementos para serem promovidos do inconsciente sobre a regência do superconsciente. Então, ali está o mínimo. E o que provoca esse mínimo? Uma reação no meio. Segundo Ramati, se eu não der conta do que está acontecendo neste mínimo, neste comportamento meu atual, provocado algumas situações pelo entorno, por familiares, parentes, amigos ou não, se eu não der conta de reconciliar com esse diminuto espaço e com essas situações externas, eu não estou pronto para mergulhar no meu inconsciente, que é a antecâmara do meu superconsciente. E na sequência, após no consciente eu construir uma realidade nova, que transforme o subconsciente, que ilumine o meu inconsciente, para que eu chegue ao superconsciente, eu não posso dizer eu e o Cristo, eu e o Deus que existe em mim, somos um. Como fazer isso da melhor forma, sem medo de se equivocar? Conforme a questão 632 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, preocupado com isso, interroga: eu não poderia estar fazendo o mal pensando que estou fazendo o bem? E os espíritos respondem: não há como equivocar-se. Basta fazer a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. O aproveitamento total da energia, já que tudo é espírito. O não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo já é a garantia de criarmos uma situação luminosa no consciente, reconfigurar ou ressignificar o inconsciente, o subconsciente, iluminar e pacificar os traumas, conflitos e perturbações do inconsciente e, ao mesmo tempo, expandir o superconsciente. Porque se não construirmos alguma coisa agora no consciente para aprimorar o subconsciente e enviar esses valores para o inconsciente vem buscar. São as perturbações, auto-obsessões, transtornos bipolares, síndrome do pânico, depressão e várias outras psicoses, ou todas as enfermidades originam-se daí se não fizermos a nossa parte aqui. Não por acaso, André Luiz, em Missionários da Luz, narra que se eu tomar boas resoluções no início da minha encarnação, eu posso ressignificar os conteúdos que poderiam ser a causa de uma morte fulminante no momento aprazado se eu não fizer tais transformações. Então, tudo que você fizer de forma mais lúcida e consciente, o que você entende como melhor, você vai mergulhar esse conteúdo no seu subconsciente, vai pacificar o universo inconsciente e expandir o seu superconsciente. Boas leituras enriquecem a sua mente para fazer isso, pacifica o seu inconsciente para esperar você fazer, harmoniza o subconsciente e cria um link com o seu superconsciente. Basta isso para você ter um começo legal. É isso aí. Transpiração com certeza nesse trabalho. Nós estamos aqui com a Fátima Vale, a Maria de Souza Ribeiro, o Tiago, Distância no Sergipe, eu conheço, Marluce Silva Pena, com a Luíse Barbosa, de Sergipe, o Ivo Coedel Filho, o Coedel, me perdoe se eu errei, a Ellen Freitas, mas complementando a pergunta, Ana Paula Marques Fraga também, Olga Queiroz, Dulcineia Ferreira. Aí nós vamos chegar na pergunta aqui do Jonas Moura de Souza, que vai dar uma complementada no conflito que ele citou aqui, o José Carlos Fonte. Se ele puder, passa a cidade dele para nós. O Jonas pergunta aqui: como diferenciar uma obsessão de uma auto-obsessão? Esta, Jonas, é a coisa mais simples que se pode existir na doutrina, se assim podemos dizer.
Porque a autoobsessão, o transtorno, a perturbação já está em nosso condomínio. Basta um relance, como o caso da síndrome do pânico, para alguém assumir o comando e a gente passar por um vexame, por exemplo. Um ataque cardíaco, um pavor, sentimento de perseguição e várias outras ideias suicidas de autodestruição e tudo mais. Agora, quando é o chamado obsessor, nós temos a aura física e depois várias auras somadas. A aura vital, a aura emocional e várias outras, totalizando só na personalidade mais ou menos 20 metros numa pessoa comum. Não podemos dizer de um Chico Xavier que só a sua alma vital tinha de 12 a 20 metros e essas auras total saíam fora do próprio planeta, de tão expansiva que era. Mas quando a informação ou a perturbação vem de fora, precisará romper todas essas camadas vibracionais até chegar até nós. É como se alguém dissesse: estou aqui, posso, só se eu permitir. Vamos dar um exemplo com Joana de Ângeles. Na obra Em Busca da Verdade, num ambiente onde haja lucidez, onde eu me conheço e sei como preservar esta harmonia, o cultivo de valores morais conforme as leis de harmonia, jamais o chamado obsessor entrará nesse ambiente. E para Allan Kardec, pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. E para nos curar da obsessão, bastaria a prece fervorosa e a nossa transformação moral, segundo Kardec. Agora, da auto-obsessão, basta eu criar no consciente um ambiente harmonioso, começar um diálogo terno e amoroso com essas perturbações morais e, ao mesmo tempo, esse diálogo terno e amoroso com os órgãos já perturbados por essas manifestações, com os tecidos, com as células desses órgãos e mergulhando do geral para o específico até buscar as origens da vida, dessa força mantenedora, tanto do universo biológico quanto no universo espiritual. Não por acaso Allan Kardec sintetiza em obras póstumas, ou alguém sintetizou os seus estudos, mais ou menos assim: não raramente somos os nossos próprios obsessores. Antes de quem quer que seja intencionar domar um espírito mal, precisa cuidar de domar-se. Então, aqueles que não estudaram Allan Kardec pensam que ele perdeu tempo com a reunião de desobsessões que não funcionam. Se os participantes não se evangelizarem, se modificarem em primeiro lugar, e na sequência os obsediados vão se modificar. Kardec percebeu isso muito cedo. E na Revista Espírita de 1868, ele já coloca no primeiro artigo do mês de novembro que numa reunião de estudos já acontece a assistência entre os encarnados. Não precisaria passos individuais para aqueles que não estudaram Allan Kardec, usam o mecanismo. Ao mesmo tempo, assistimos os espíritos mais necessitados, obsessores ou não. E somos assistidos por seres mais iluminados. Numa reunião de estudo, Kardec presencia essa realidade, registra, e em 1859, apenas 2 anos após da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, porque o artigo foi antes de 2 anos, foi de março, e o segundo artigo de maio. Ele já trouxe à baila a seguinte informação: a era da curiosidade, do fenômeno, já passou. O da filosofia chegou para compreendermos as forças e as leis num estudo profundo. E o da moral, da vivência, está chegando. E em 1862, em Viagem Espírita de 1862, na obra, que é uma síntese da Revista Espírita, de vários artigos, ele encontra grupos que não tinham mais a necessidade da comunicação direta com os espíritos. Não tinha mais a mediunidade ostensiva. E o que interessava aqueles grupos, que foi motivo de grande satisfação para Allan Kardec, segundo Ivone do Amaral Pereira, era a vivência, o estudo, a compreensão e a vivência do que já tinha em pauta até então da doutrina dos espíritos.
Mas na sequência encontrou grupos, porque o contrário ocorreu, segundo Ivone, quando ele encontrou um grupo onde uma médium psicografava com uma mão uma mensagem, uma segunda mensagem com a outra e uma terceira mensagem pela psicofonia. O que é contrário a uma grande satisfação, um grande desgosto. E agora imagine o tipo do terceiro grupo. Eles estavam brigando entre si, melindrados, ressentidos, magoados, e queria que Kardec fosse o juiz. E ele disse, após silenciar por um instante, eu estarei sempre ao lado daqueles que mais se amarem e tiverem a caridade como norma de conduta. E sintetizou para ele o que era caridade. Caridade é a sublimação da personalidade, não era dar coisas. Então, de modo que a autoobsessão é uma perturbação interior, é o conflito entre as minhas várias realidades. Eu não estou fazendo o mínimo que eu prometi fazer na atual encarnação. Com isso, o meu inconsciente bate à minha porta. Se eu fizer o máximo do mínimo, eu ilumino o meu consciente, a minha própria mente, pacifico e aprimoro o meu subconsciente e também o meu inconsciente e vou expandir o meu superconsciente. Beleza. O Tiago Caetano Machado aqui está falando que a transmissão aqui está top. Então vamos dar Tiago, continuidade. está top graças a vocês que fizeram acontecer por aqui, com as orações, com as vibrações, com as doações. Mais uma vez eu peço que Deus multiplique milhões de vezes cada centavo doado para que isso pudesse acontecer e cada vibração que nós recebemos. E a Fátima Vale aqui, ela pergunta, como superar a insegurança? E aí eu vou fazer a pergunta também do João, que vai chegar próximo desse assunto, que ele fala assim, meu sogro, o João Francisco Chance, meu sogro, voltando para a casa de carro, se viu em um bairro desconhecido para ele. Alguns minutos depois, sem que soubesse como chegou lá e não se lembra do caminho. Como pode ter dirigido o carro? Então, insegurança e essa viagem. Essa troca de personalidade. Troca de personalidade. Então vamos lá, tanto o João quanto a Fátima. Fátima, insegurança, ansiedade. O medo é proporcional ao conhecimento que você tem mediante a ação que você deseja realizar. Se você não tem um conhecimento suficiente, vai gerar insegurança. E a insegurança não trabalhada gera ansiedade. A ansiedade não aprimorada gera o desespero e depois várias outras situações. Nós sabemos com Joana de Angelis e vários outros autores como trabalhar a insegurança, a ansiedade, construindo ou aprimorando a autoconfiança. A autoconfiança é quando eu sei os potenciais que eu tenho a partir do autoconhecimento, do autodescobrimento, do autoamor, da autorrealização e da autoiluminação. Parece uma confusão? Não. Nós esclarecemos aqui no primeiro capítulo da obra O Despertar da Consciência que autoconhecimento é você saber do que você é constituído. Autodescobrimento é você saber da sua fisiologia. Primeiro você descobre a sua anatomia, do que você é constituído, e depois estuda a sua fisiologia, como você funciona. Autoamor é quando você consegue se curar, consertar as perturbações. A autorrealização é quando você auxilia alguém com semelhante dificuldade, e a autoiluminação é quando você e tudo que existe na criação são partes de um mesmo todo. De modo que, para o João, isso já aconteceu conosco várias vezes. Então, quando não estamos atentos, ou quando alguma coisa precisa acontecer em nossas vidas para chamar a atenção, por exemplo, há uma situação nos Estados Unidos que um jovem que amava sua sogra como uma verdadeira mãe, na madrugada, creio que durante um sono, às vezes não tão harmônico,
alguém assume o comando, levanta, pega o carro, viaja até a outra parte da cidade, tira a vida de sua sogra e volta para casa como se nada tivesse acontecido. E lá eles estudam essas realidades. E sabiam que aquele moço, o genro amoroso, jamais faria aquilo. Sabe que esses estados perturbadores do inconsciente podem eclodir quando o consciente não está harmônico, quando o subconsciente não está pacificado. De modo que eu posso estar dirigindo um carro, como no meu caso, quando aconteceu, quando fomos desenganados, nós saímos de uma cidade chamada Três Lagoas e fomos até uma cidadezinha próxima chamada Vila dos Operadores, sem saber o que aconteceu no percurso. Segundo os passageiros, pedimos o crachá, o passe de todo mundo, tudo conforme mandava as normativas, mas não lembramos de nada. Então, semelhante fato aconteceu com o seu sogro. De modo que, se não criarmos um ambiente harmônico para quando essas frações de subpersonalidade chegarem a receber as diretrizes, elas podem assumir o comando, conforme está na obra de Gustave Gelei, chamada O Ser Subconsciente, da época de Kardec. E o próprio Kardec é que percebeu isso em primeiro lugar. E depois, em Gabriel Delane, A Alma é Imortal. E mais tarde, também em Ernesto Bozano, em Camille Flammarion, em Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ou criemos uma ambiência harmônica na qual eu estou na direção e quando chegar esses elementos indesejados, eu ter como pacificá-los, ou eles podem tomar de assalto a mente, assumir o comando do subconsciente, gerenciar o perispírito e o físico e nos tirar do contexto até realizarem o que eles pretendem. Depois, devolve o comando e aparentemente volta à normalidade. Então, estamos aqui com a Elza Maria Bitz Leite, de Blumenau, Santa Catarina. Nós estamos também com nossos amigos de Promissão, Luiz Henrique Ferreira, então, a Ellen Freitas também. E nós vamos englobar duas perguntas aqui juntas. Do William Santana: qual a importância da oração e como devemos agir para que tenha o máximo de efeito? Aracaju. E o Ivo aqui, deixa eu chegar aqui no Ivo novamente aqui. A Elizabeth Henrique também já está presente. E o Ivo faz a pergunta: Sebastião, por favor, descreva as 12 pétalas principais do centro de força coronário, ou melhor, as 12 principais virtudes que a compõem. Oração e essas virtudes que trabalham no coronário. Se fôssemos perguntar para Emmanuel o que é oração, ele ia dizer-nos: oração é força, ação é serviço. Mas se perguntássemos para André Luiz, com certeza ele diria a mesma coisa como ficou grafado em Missionários da Luz. Oração é força, que é poder, vibração e energia. É um mecanismo avançado por meio do qual vamos criar as forças e estímulos. Mas se perguntássemos para Joana de Ângeles, ela com certeza afirmaria a mesma coisa que afirmou na obra O Filho de Deus e em outras obras. Orar é iluminar-se de dentro para fora. É o mais potente e o mais perfeito mecanismo de planificação. Então, a oração é a potencialidade ou a soma de incontáveis potências por meio da qual elaboramos um projeto no campo racional, nós, almas encarnadas, usando a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo e a nossa capacidade criativa em ação. Capacidade criativa é o pensamento, a parte imaginativa dá forma a esse pensamento segundo as diretrizes da nossa inteligência. E consultando as nossas memórias, que é um link que temos, que nos leva ao sub e ao inconsciente e também ao superconsciente. De modo que
Em cada palavra na oração eu devo revelar uma intenção, segundo Allan Kardec. E conforme eu apresento esse projeto, quanto mais sincero eu sou, quanto mais honesto eu sou, quanto mais humilde, mais profundo eu mergulho na minha consciência, que, segundo Leon Denis, ela vai fecundar-me com as forças intuitivas nascidas das 12 pétalas do centro coronário, que nós chamamos de humildade, de paciência, de esperança, de alegria e de outras virtudes fundamentais. Prometo ao nosso amigo depois descrever as 12 virtudes essenciais, até por conta do tempo agora. Mas as 12 virtudes essenciais regem esses, ou melhor, chamam-se ministros diretores. O centro do centro coronário. As 960 virtudes correlatas gestam o que nós conhecemos como vontade, o Cristo em nós. As 12 gestam os estados intuitivos e abastecem a consciência. Então, as 12 estão a serviço da consciência, gerando a intuição. As 960 gerando a vontade e abastecendo esta vontade, capacitando-a para que ela receba as forças intuitivas, engravida-se delas, porque ela recebe essas forças como fecundações, e quando ela dá à luz, quando aproxima-se do útero ou das placentas mentais, chama-se pensamento. Então, a virtude essencial, a base de todas as demais, a humildade. A gestora, a paciência. A fé, mãe de todas. A fé é a própria intuição no campo da consciência. Fé vivenciada é a intuição. Fé raciocinada é aqui no campo da alma encarnada, no campo racional. O conhecimento, o discernimento. Fé vivenciada, a intuição. Agora, a intuição é a estrutura, porque é a consciência dessas 12 pétalas. A humildade é a base essencial, a paciência é a gestora, a perseverança lhe auxilia, assim como a alegria, porque precisamos de alegria de viver, a gratidão, que é o compromisso de promoção, e ao mesmo tempo a esperança, que é a doce presença do amor, que gesta a matéria-prima e ao mesmo tempo encarrega-se das diretrizes intuitivas para a nova criação mental. E outras virtudes correlatas nesse campo essencial. Aí nós estamos aqui também com Fernando Oliveira, de São Francisco, na Califórnia, nos assistindo também. Aí nós tivemos aqui, para complementar a pergunta do João, o Cirlei Narciso, lá de Franca, falando sobre a pergunta do nosso amigo Francisco. Eu e o Sebastião Camargo fizemos uma viagem de Franca a São Sebastião do Paraíso em um prazo muito inferior do normal, mas com um objetivo nobre. Então essa situação também pode ser com um objetivo nobre. Com certeza. Nós saímos de Franca, o trânsito engarrafado, normalmente de Franca a São Sebastião do Paraíso, mais ou menos 1 hora de viagem. Mas quando saímos fora da cidade, já tinha muito menos de 1 hora, e o plano era chegar em São Sebastião do Paraíso pelo menos 25 minutos, meia hora antes, que é o que nós gostamos de chegar nas palestras. Deu um sono quase de morte no Cirlei, que estava dirigindo, a ponto dele pensar em entregar o volante para mim na saída de Franca, no Maurício, que estava junto também, e eu já estava fora do corpo tentando abrir caminhos. Só sei que nós fomos de Franca a São Sebastião do Paraíso em mais ou menos 25 minutos, que é basicamente impossível de chegar nesse... Nós já também tivemos essa experiência, né? Nós dois juntos, e é possível, na economia do combustível, é possível também a economia do tempo, né? Se bem utilizado e com objetivos nobres, com certeza. Sim. Aí o nosso amigo Tiago Caetano Machado pergunta, uma pergunta até interessante: a obsessão entre encarnados é comum? Muito mais do que ele imagina. Interessantíssimo.
meu querido. Qual é o nome dele? Repete de novo. O nome dele é Tiago Caetano Machado. Tiago Caetano Machado. Nós colocamos no livro: existe obsessão de encarnado para encarnados sobre a ofensa e o revide. Aí você calcula a quantidade. Tiago deixa para você. Se existe muita ofensa, se existe muito revide. Então vai ser esse número de obsessores de encarnado para encarnado. Existe obsessão de encarnados para desencarnados. O povo quer ir embora, a gente não deixa ir pelo apego. Então nós os obsediamos. Só existe obsessão de desencarnados para encarnado, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, quando o desencarnado encontra as matrizes no encarnado. Mas conforme você ouviu com Joana de Ângeles, se o ambiente estiver harmônico, se eu estiver cultivando valores morais, se eu sei quem sou, jamais o obsessor entra no espaço com essas características. Agora, a maior parte das obsessões de fatos é entre as nossas próprias subpersonalidades. Nós nos auto-obsediamos. A Neuza Marques Leal aqui está citando aqui que ela já passou por essa experiência também, de encurtamento de tempo, ou então a ocupação do espaço numa situação nobre. Ela também já passou esse. Aí a Osni Morides. Amigo, uma pergunta, por favor. Sendo o perispírito feito de muitas cascas, despedaçaremos, né? A consciência significa tomarmos consciência de um conteúdo de todas essas cascas. Osni de Teresina. Osni de Teresina, juntamente com os amigos e amigas de lá, fundaram um grupo do estudo do livro Despertar da Consciência. Miramês narra que são tantas camadas do perispírito que para cada pensamento se cria uma, que não daria para descrever quantas camadas são. E para o corpo físico, num passado recente, estudávamos 380 dimensões, camadas vibracionais. Já estamos em 540, mais ou menos, na atualidade. E elas são infindáveis tanto no corpo físico quanto no universo perispiritual. Didaticamente, nós chamamos de campo vital, campo instintivo, campo emocional ou astral, campo mental concreto, campo dos desejos, e vamos dando campo mental abstrato, emocional abstrato, campo intuitivo e o campo da consciência. Mas isso são apenas didáticas, e os centros de força não são apenas 7 ou 8, porque nós trabalhamos já com 8 centros, que é o centro coronário, o centro frontal, o centro laríngeo, o centro cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico e o básico. Mas para o centro coronário existem 4 corpos conhecidos, que é o corpo que eu chamo de causal, campo da intuição, que é outro corpo, o emocional abstrato e o mental abstrato. 4 corpos para um só centro. Será que existe só um mesmo? Então isso é por enquanto essas informações. O Carlos Alberto Loureiro, um espírita consciente que estudava a partir dos originais, tanto de Allan Kardec quanto dos seus contemporâneos, e preferia as obras originais até no plano espiritual, ele estudava 280 mil pontos, que a acupuntura utiliza normalmente, o máximo é 2.500, 2.800 pontos. Ele já estudava naquela época 280 mil pontos, que são microcentros de energia. Para cada átomo tem um pequeno chakra, assim como para cada molécula, para cada célula, para cada grupo de tecido, para cada órgão, para cada sistema, e etc, etc. Vamos lá. Nós estamos aqui com o nosso amigo de Santo André, gostei de lembrar dele aqui, vamos ver se eu chego, né? Glauber Oliveira, lá de Santo André. Sebastião está sempre por lá, está presente aqui, participando conosco. O Fernando Oliveira mandou um recadinho: estou relendo o Despertar da Consciência. Gratidão, Sebastião. Vamos ver aqui.
A Fátima Vale agradece a oportunidade de estar trabalhando contigo aí. E aqui... Sebastião, Ellen Freitas. Sebastião, tenho fortes arrepios nos trabalhos mediúnicos e alguns lugares que eu estou presente. Por que acontece esses arrepios? Diferenças vibracionais, Ellen. Então, praticamente quase todas as pessoas que desenvolvem uma sensibilidade acima da norma podem sentir esses arrepios, mas a partir do momento que você tome consciência e se organiza e até certo ponto se harmoniza acima daquilo que nós dizemos de normalidade, está um pouco acima na frequência, você não vai sentir mais nada disso nesse sentido. Você vai sentir uma vibração super agradável, sem arrepiaços, porque ainda é uma deseducação do corpo, e ao mesmo tempo, se for uma vibração negativa, você vai sentir apenas uma compaixão profunda por um pedido de socorro de alguém que pede um pouco do muito que às vezes você tenha para servir, para confortar aquela criatura. Já vimos médiuns receber tanto um irmão sofrido e muito sofrido e o seu mentor com a mesma serenidade, com a mesma mansuetude, sem arrepiaços, sem bocejamento, sem lacrimejação, sem lamentação, sem perturbação nenhuma, sem mover um músculo sequer. Beleza, aqui nós temos aqui a Kátia Serikov, um grande abraço de toda a comunidade espírita do Grajaú, no Maranhão. Ela manda um abraço para você. Aí o Jefferson também tá. Aí a Jussara Cândido, a nossa amiga e colaboradora. O despertar é isso, informações chegando a todos, ninguém segura. Aí um pouquinho mais para frente... Vamos ver aqui o que ela falou aqui. Não, vamos direto à pergunta aqui. 5 minutinhos, vai dar, né? O que comentar sobre a melhora antes da morte? Não seria um tempo para ser melhor aproveitado, ao invés de servir para afastar-nos obsessores que não queremos deixar partir, que não querem deixar partir os nossos entes queridos? Principalmente os obsessores encarnados, que você quer dizer, quando éramos indígenas, e existe ainda em tribos indígenas até hoje, às vezes chegamos a um estado de fragilidade do corpo tamanha que não temos força nem para morrer. É assim que usamos por lá. Então o que fazem conosco lá nas tribos? Pode construir uma gemada e colocar, porque eu já não estou comendo mais nada, já não entra mais nada, então colocam na região umbilical uma gemada, algo muito forte aqui, de vitalidade mesmo, para dar um certo dinamismo no corpo, para que eu tenha força para desligar-me do próprio corpo, para que esse universo biológico, o perispírito, também receba. Quando não temos isso, o que nós fazemos? Lá não usarmos roupa. Então, ao calor de alguém que senta no meu abdômen, na região umbilical, me dá energia suficiente para que eu possa desencarnar. Mas um pouquinho de lucidez nos ajudará a tomar ciência, tanto para melhorar as nossas condições para desligar-se do corpo, quanto até criando a ambiência favorável para afastar os maus espíritos, que talvez não queira deixar com que a gente vá de maneira harmônica. Então, orações harmoniosas, leituras agradáveis, reuniões familiares de amigos, pode criar a ambiência tanto para um desencarne pacífico, sereno, saudável e feliz, quanto para a orientação dos chamados irmãos de compromisso que talvez não tenhamos assistido durante a nossa vida, como seres encarnados. Mas o tempo acabou, né, Luiz? E tem várias perguntas importantes aqui da Ana Paula Marques, da Fátima Vale, da Érica Tacano, a Ellen Freitas, outros agradecendo aqui, a Giovanni Alves da Silva, a Cícera Gabriel. Então nós temos aqui muitos amigos. Nós vamos fazer então o seguinte. No site O Despertar da Consciência tem o WhatsApp e tem também o e-mail de contato.
Vocês podem direcionar as perguntas tanto para o WhatsApp, que seria melhor, e, em segundo lugar, para o e-mail de contato. E se você quiser adquirir o livro, você vai encontrar lá tanto o livro capa dura com costura reforçada, que fica fácil a sua locomoção, o seu manuseio, ou com airô, que é com esse aramado de cobre, que fica mais fácil ainda a movimentação, também capa dura, ou com capa normal, que é o brochura, que é apenas colado, que a gente não tem tanta facilidade no manuseio. Mas tudo está lá à sua disposição. O link dos colaboradores, tanto da Alvorada Veículo, quanto da Matsumoto Imóvel, quanto do Hotel Del Príncipe, e outros já estão lá. E a maneira de você colaborar conosco também está lá à sua disposição. E tudo está lá, e nós queremos, em especial, agora agradecer todos os parceiros que antecederam este momento, que nos possibilitaram chegar até aqui. Em primeiro lugar, se a minha mãe, o meu pai não existissem fisicamente, eu não estaria aqui. Então, a eles, abaixo de Deus e dos luminares que nos assistem, do Cristo, de Nossa Mãe Santíssima. E dos meus sogros, que foram outros pais e são, porque minha sogra já foi, meu sogro está aqui, mas são meus segundos pais. De minha esposa, que me deu como presente o conhecimento da doutrina. Em segundo, após ela, em relação à doutrina, o Marco Aurélio, que teve a coragem de enviar uma fita de vídeo para Jetta Giacomini, que é o nosso pai espiritual, na Rede Boa Nova de Rádio na época, e também na TV Mundo Maior, juntamente com Eduardo Dubal, André Marosso, Seu Onofre e vários outros luminares que orientam aquela casa, que nós chamamos Fundação Espírita André Luiz. Então, o Isoldino, da editora Chico Xavier, que nos ajudou a lançar a primeira edição do livro, que hoje está na 8ª edição. Graças a ele, ao Hilário, seu filho, às suas filhas, toda aquela entidade que nos ajudou. E a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, por exemplo, sem a Rosa Sanches e a Célia Firmino, não teria o livro, porque sem a correção das mestras de português, se for ler a minha escrita, talvez você não entenderia coisa alguma. Então, a todos que participaram desta obra, como o Luiz Carlos está aqui representando todos os colaboradores, a Elizabeth está ali, a Marília, a Genevieve, o Anderson de Castro, sem ele não estaríamos chegando, porque ele é o técnico que faz tudo, ele montou todo o estúdio, todos os equipamentos, ele faz tudo e mais alguma coisa por aqui. O João Francisco Sanches, ou a família Sanches, que nos acolheu inicialmente, os irmãos de Andradina na época, que colaboraram para nos levar para a primeira entrevista na Rede Boa Nova de Rádio, depois na TV Mundo Maior, e a nossa programação, que foi ao ar desde 5 de maio de 2005 até outro dia na Rede Boa Nova de Rádio, e desde 31 de março de 2007 até outro dia também na rede ou na TV Mundo Maior. Então, gratidão a todos e todos, e agora permanecemos com o nosso programa a partir dos nossos estúdios. Em breves dias teremos a nossa TV Web no nosso próprio site. Teremos como parceira a TV Web de Frutal, que vai chamar TV Web Luz daqui a uns dias. Temos a Rádio Portal da Luz e afiliadas, várias rádios no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, em Minas Gerais, em vários lugares, um pool de rádios e vários outros parceiros que estão chegando para que a mensagem não pare. E esse espiritismo que não para no tempo, ele caminha com o progresso e jamais será ultrapassado, como disse Allan Kardec. Se novas revelações chegarem, no meio filosófico, científico e religioso, as portas do espiritismo, segundo Kardec, estarão sempre abertas. E conforme Leon Denis, para todas as ideias que visem o desenvolvimento do amor pela humanidade. Paz profunda, gratidão eterna por esse momento, pelos momentos que antecederam, pelos momentos que virão. Amo vocês, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que sejamos, de fato, um com o Cristo, com o suprassumo de nossa consciência, como arquiteto de todas as consciências. Até já.